Você quer ser poeta? Ah, então você vai levar a vida inteira água na peneira, meu filho. Eu quero dar um tapa na bunda do vento. Essas são duas das grandes frases inusitadas de Manuel de Barros, um poeta centenário que morreu aos 98 anos, é um dos grandes nomes da poesia moderna brasileira. E hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Menino do Mato, de Manuel de Barros. Já se inscreve no canal, curte para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e mostrar para mais pessoas. Compartilha, deixa um comentário e vamos lá. Bom, primeiro eu quero dizer, vou ler aqui a sinopse para vocês. Um dos últimos livros escritos por Manuel de Barros, Menino do Mato sintetiza com perfeição suas aspirações e seu estilo. Esse menino, que é a consciência do poeta, o eu lírico, né? Deseja aprender o mundo sem explicações ou propósitos. Na primeira das duas partes que compõem esta obra, Manuel reforça sua instintiva ligação com a natureza e a infância, em sua procura por palavras abençoadas pela inocência. O poeta busca o universo em seu estado primordial. A segunda parte, Caderno de Aprendiz, evidencia a absoluta liberdade de sua linguagem. Aqui, as palavras deixam de nomear para nos fazer simplesmente sentir a pureza dos primeiros tempos de nossas vidas. Aí tem uma frase aqui para encerrar. A gente não gostava de explicar as imagens porque explicar afasta as falas da imaginação. Então, um poeta muito criativo, incrivelmente criativo. Ele saía fora da caixinha, enquanto outros poetas tinham aqueles jeitos mais rebuscados, mais padronizados de escrever, de compor seus poemas. Manuel de Barros ele já era muito criativo na forma de pegar coisas da natureza, coisas de sua infância, de sua juventude e colocar no papel. Ele realmente eh, deixava a imaginação assim, seguir livremente, sem medo de ser feliz, sem medo de errar, sem medo do que os outros vão pensar. E isso é um dos grandes ensinamentos do Manuel de Barros. Eu quero ler aqui para vocês alguns poemas que, que eu escolhi, né? Porque não vai dar tempo de ler o livro todo. O livro ele se divide em dois, né? Então a primeira parte, Menino do Mato, segunda parte, Caderno de Aprendiz. Esse caderno de aprendiz é porque o Manuel de Barros, em sua infância, juventude, ele sempre escrevia em papéis, em folhetinhos, e ele deixava tudo guardado. É um folhetinho tipo do tamanho desse livro, assim, até menor, assim, de altura e de largura, e mais fino, né? Que ele guardava esses folhetinhos, eram os poemas dele. Então, ele tinha dezenas desses folhetinhos em casa, né? E ele é um poeta assim que ele tem uma vastidão de material, né? Material publicado, material escrito que não foi publicado, material engavetado, né? Que ficava não acabou não sendo publicado. Então ele é um poeta, ele é um escritor que pode passar muito tempo, né? Da morte dele e ainda vai ter muita coisa para descobrir dele, para desvendar, para mostrar para os fãs, né? Eu quero ler também a relação de obras dele. Então, eu vou falar um pouco assim sobre a maioria das grandes obras dele, né? Então, tem uma apresentação aqui, quero ler para vocês, que fala um pouco sobre a história do autor, né? Um pouco sobre o autor. Desenho verbal da inocência. Eu só não queria significar, porque significar limita a imaginação. Manuel de Barros, Menino do Mato. Nascido em 1916, Manuel de Barros, que faleceu em 2014, com 98 anos, viveu quase 100 anos, mas o valor pleno de sua obra só foi reconhecido nas últimas décadas do século em que veio ao mundo. Talvez não estivéssemos preparados para o impacto de sua linguagem e a espontaneidade de sua expressão lírica. O atraso do reconhecimento não impediu, porém, que seus livros se celebrizassem e conquistassem amplamente a admiração dos leitores. Menino do Mato
uma de suas últimas publicações, exemplifica magistralmente a qualidade de seus versos. O livro é curto e simples, dividindo-se em duas partes. Na primeira, que reproduz o título do livro, o eu lírico recorda a infância, a família e, sobretudo, o contato direto e perene com a natureza, inspiradora de sua poesia, e, ela mesma, poética, na segunda, Caderno de Aprendiz, manifesta-se o presente do sujeito lírico, que almeja transmitir em sua linguagem a experiência alcançada nos tempos de criança. Desde o poema de abertura, Manuel de Barros esclarece sua aspiração máxima, expressar palavras novas, que para ele não são neologismos, mas formulações distintas das usuais, que surpreendem pelo inusitado. Como ele anota, essas palavras perturbam os sentidos formais da fala, e o autor ambiciona chegar a esse resultado, porque se trata de palavras abençoadas pela inocência. Inocência que conheceu na infância, em um universo natural e puro, distante da civilização moderna, que depaupera, que depaupera as palavras ao deixá-las bichadas de costumes. É assim que o poeta sonha escrever um livro, que conteria a mesma inocência com que as crianças fabricam seus navios de papel, como confessa em O Menino do Mato. Este livro, O Menino do Mato, síntese de seu desejo de artista, que ele nos lega para que vivamos a experiência das experiências novas, experiência das palavras novas e recuperemos a ingenuidade dos primeiros tempos de vida e da humanidade. Texto de Regina Zilberman. Então aqui fala um pouco do Menino do Mato, né, que é o nosso Manuel de Barros. Então ele nasceu assim no interior, ele tem uma vida assim muito humilde, muito simples, né? Ele é de uma geração que ele não nasceu nos anos 50, anos 40, muito menos anos 30, nem nos anos 20, né? Ele nasceu nos anos 10, então era uma outra época, era assim um outro Brasil, outra política, outra cultura. Realmente, ser criança naquela época era muito diferente de ser criança nos anos 50, por exemplo, e ainda muito mais diferente do que ser criança agora, nos anos 2000, 2010. Então, eu vou ler aqui, primeira parte, Menino do Mato. O homem seria metafisicamente grande se a criança fosse seu mestre. Soren Kierkegaard. Ó, vou ler a primeira página 13, que é a primeira página aqui do livro, já com os poemas. Eu queria usar palavras de ave para escrever, onde a gente morava em um lugar imensamente e sem nomeação. Ali a gente brincava de brincar com palavras, tipo assim, hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra. Hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra. Quando que um poeta ia pensar nisso, né, gente? É algo assim muito específico, muito não infantil, mas muito assim sublime, né? Muito criativo, muito imaginativo, né? E aí você mentalmente a sua imagem mental projeta-se uma formiga ajoelhando. Será que ela estaria rezando? Será que ela estaria ajoelhando para amarrar o cardaço, né? Fica aquela coisa, algo assim muito uma brincadeira com as palavras, né? A mãe que ouvira a brincadeira falou: "Já vem você com as suas visões, porque formigas nem têm joelhos ajoelháveis, e nem há pedras e sacristias por aqui. Isso é traquinagem de sua imaginação." O menino tinha no olhar um silêncio no chão, e na sua voz uma candura de fontes. O pai achava que a gente queria desver o mundo. Desver, né, que seria não ver, para encontrar nas palavras novas coisas de ver. Assim eu via a manhã pousada sobre as margens do rio, do mesmo modo que uma garça aberta na solidão de uma pedra. A garça aberta na solidão de uma pedra, né? Em cima de uma pedra. Ou é uma manhã pousada sobre as margens de um rio, porque o rio você vê o rio assim no horizonte e você vê a manhã, que é o sol ali, né? As nuvens pousadas em cima.
eram novidades que o menino criava com suas palavras. Então é bem interessante. Eu quero ler só mais uma, que eu vou ler aqui, já essa da primeira parte, agora da segunda parte, que é o Caderno de Aprendiz. Poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Oswald de Andrade, grande poeta brasileiro. Vamos lá. Eu queria ser banhado por um rio como um sítio é, como as árvores são, como as pedras são. Se eu fosse inventado de ter uma garça e outros pássaros em minhas árvores, se eu fosse inventado de ter uma garça e outros pássaros em minhas árvores, eu fosse inventado como as pedrinhas e as rãs em minhas areias, eu escorresse desembestado sobre as grotas e pelos cerrados como os rios, sem conhecer nem os rumos como os andarilhos, livre, livre e quem não tem rumo. Bom, o poeta Manuel de Barros ele vai falar muito assim sobre os animaizinhos, passarinhos, insetos. Ele foca muito também naquele tipo de animais que poucos poetas falam, né? Poucos artistas, escritores falam, que são os insetos. A gente escuta muito poesia de cachorrinho, né? Fofinho, gato, é, é, cavalo, né? Lobo, mas a gente dificilmente escuta poesia sobre animais minúsculos, como insetos, né? Muitas das vezes que a gente vê uma formiga assim já pisa, né? Uma barata já mata. Então a gente tem uma cultura assim de não respeitar esses pequenos animais, né? De não valorizá-los, tals como os grandes animais. E e o poeta, assim, Manuel de Barros, ele vai deixar assim um legado imensurável, né? Eu poderia ficar aqui horas falando sobre ele, né? Mas o vídeo está chegando ao fim. E me conta aí nos comentários o que você achou do vídeo, se você já conhecia o Manuel de Barros, se você tem alguma sugestão de tipos de vídeo, de algum livro específico para me ler aqui no canal. Vai que eu tenho algum desses livros na estante, né? Se não, eu posso comprar, posso arrumar o livro e ler também com vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui, pessoal, mas deixe nos comentários aí. Falou!